novo. Falei que eu queria começar. Ah, desculpa. Fala, galera, a gente tá aqui de novo. E falou. E eu queria... Continua agora. Então é o seguinte, a gente queria gravar um vídeo falando sobre o passo a passo de como ler a Bíblia. Tem algumas dicas que eu sigo realmente e que eu ensinei pra Carol. Então a gente vai ver se ela aprendeu. Quais são as dicas, Carol? Prova online. E oral, na hora. Sem avisar. Então, gente, para ler a Bíblia direitinho, você deve seguir o primeiro passo, que é orar. A gente acredita que a Bíblia foi inspirada por Deus, então a gente precisa pedir para que o Espírito Santo ajude na compreensão do texto bíblico. O segundo passo, sabe quando a gente assiste filme, aquele filme várias vezes, mas a gente não enjoa, a gente não se cansa? Talvez você já leu a Bíblia várias vezes e conhece a mesma história de trás para frente, de frente para trás. Então tem uma dica, que às vezes ela passa desapercebida, que é a seguinte: leia aquela história como se fosse a primeira vez. A gente fala assim, um olhar fresco. Então leia aquela história como se fosse a primeira vez, porque a gente tem muitos vícios de leitura. Tem detalhes que você tá tão acostumado a ouvir que você não lembra se você ouviu ou se você leu. Se você consegue ler devagar e pensar assim, vou fazer de conta que eu nunca li antes, eu quero me sentir como leitor de primeira viagem, o que o autor tá tentando falar, como que eu me sinto, qual é a minha primeira impressão, você consegue recuperar um pouco mais essa primeira impressão e presta mais atenção nos detalhes. É isso que a professora usa quando ela faz a leitura com a gente, na live, aqui no canal e na sala de aula também. E é importante porque sempre que dá esse clique, a partir da leitura dela quando ela faz, é porque ela tá usando essa dica que ela tá passando pra gente. A próxima dica é prestar atenção nas repetições, expressões e ou histórias que se repetem dentro do texto bíblico. E claro, você precisa prestar atenção nos detalhes. Os detalhes estão lá para trazer riqueza para a história e riqueza que o narrador entendeu que é necessário para contar aquela história de um jeito que venha trazer impacto. E... tô esquecendo alguma coisa? Não, mas a gente pode até explorar um pouco mais isso. Ela foi escrita de uma maneira muito intencional, muito cuidadosa. Então os detalhes são importantes, as palavras escolhidas são importantes. E é legal a gente ler sabendo disso. E ela tem um propósito, ela quer contar a história de um jeito específico. Ok. Então, tá contando a história de um jeito específico e a Bíblia conta de Cristo. O texto bíblico tá falando de Cristo. O foco é a salvação da humanidade, a salvação de pessoas. Então, quando a gente lê o texto bíblico, a gente tem que encontrar Cristo, salvação. Mesmo no Antigo Testamento. Muitas pessoas, você fala isso e eles falam assim, ah, claro, no Novo Testamento tá cheio. Mesmo no Antigo Testamento. E não é só na profecia do Antigo Testamento, é em todo o Antigo Testamento. Então a gente lê porque ele está ensinando as pessoas a buscarem Cristo, a entenderem Cristo e, no caso do Antigo Testamento, reconhecerem Cristo quando ele viesse. Talvez as pessoas estão fazendo uma leitura tão desapercebida do Antigo Testamento ou tão cheia de preconceitos que estão ignorando. A gente não procura, de certa forma, porque você acha que não tá lá. Aí a gente volta pro olhar fresco. Você tem que ler de maneira sabendo que aquilo tá lá, sabendo que você vai encontrar coisas que você talvez não saiba que estão lá. Uma das coisas que eu ouço muito quando eu faço as minhas lições da Bíblia e dou aula é assim, nossa, eu nunca tinha visto isso no texto. Então tem muita coisa que a gente não achou ainda e é isso que eu faço porque eu tô prestando atenção nos detalhes, porque eu sei que a salvação, eu sei que o Messias está no texto em muito mais aspectos do que a gente pensa. E porque eu sei que a Bíblia ainda tem muito pra me ensinar. Tem isso também, essa humildade de aprender. Posso falar um ditado? Se até Moisés tirou a sandália dos pés, quem somos nós, né? Pra ler a Bíblia com arrogância e com preconceitos. A gente tem sempre que ter essa postura, né? A palavra de Deus. Mas hoje a gente vai fazer uma leitura aqui ao vivo em cores pra galera. A gente vai acompanhando e você vai falando esse detalhe. É isso aí. Se vocês prestarem atenção no meu vídeo, eu sempre tento fazer isso e falar assim, olha, quando aparece isso no texto é legal, essa palavra tá repetida, e ela falou das repetições, ou eu vou falar como isso aponta para Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como alguém já está vivendo aquilo, né, a história da salvação. Então é só prestar atenção e eu vou estar inserindo comentários nos vários vídeos que a gente fizer. Show, show. E a gente vai colocando os pins, os adendos e vamos lembrando, ó, aqui tá um detalhe, aqui tá a repetição, essa história tá fazendo eco naquela outra lá e vamos que vamos.
É isso aí. Hoje eu escolhi a passagem João 21. É uma passagem que eu gosto muito, eu já vi a professora fazer várias vezes e eu acho ela linda. João 21? 21 é João 20, na verdade. Desculpa, eu te enganei. Eu falei que era 20, fui eu que falei. Ela te enganou. João 20 é a história da ressurreição de Jesus e o primeiro encontro de Jesus com Maria Madalena. Por que essa história te impressionou tanto? Pela fama que Maria Madalena tem, mas quando você fez a leitura dela, acho que foi na semana de oração da Páscoa, é uma história assim, Jesus ressuscitou, consolou Maria e foi-se embora, né? E aí você fez de um jeito que não foi bem assim. Aí eu falei, não é possível. Jesus... eu vou dar spoiler, não posso dar spoiler. Mas o que Jesus fez, que ela vai explicar, não acredito que ele fez isso só por causa... Não acredito. Nossa, e aí, cara, segurando assim minha lágrima. Vamos fazer um vídeo separado sobre essa história? Vamos. Então tá bom. Então em outro Próximo vídeo sobre essa história, mas eu prometo, a gente vai postar os dois juntos. Ela me enganou de novo porque eram os dois juntos. Eu gosto de surpresas. Tô vendo. Pros outros. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.